pessoal de Franco da Rocha e arredores, tudo bem com vocês? Eu sou o Celso Cardoso, avô da Maria Flor, e esta é a nossa 32ª aula da Oficina de Teatro 50+, da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Estou com essa camiseta porque hoje o tema é a mulher no teatro. Então estou homenageando uma mulher. É que por enquanto tem 2 anos e 11 meses. Gente, essa é a nossa penúltima aula de 2020. Hoje? E só na penúltima aula, que esse professor vai falar de mulher no teatro? Pois é, 31 aulas falando dos poderosos e imperiosos homens brancos europeus, e só na aula 32 é que a mulher é protagonista. Muito bonito, né? Não foi exatamente assim, mas quase, devo confessar. Bom, vamos ver por que essa desproporção absurdamente desproporcional aconteceu? Mas, antes de falarmos de teatro, para que esse assunto não fique solto, sem referências, sem circunstâncias, é preciso falar sobre a condição feminina nesse misógino mundo ocidental. Há 2.500 anos nascia Eurípides. Eurípides, homem branco europeu, foi um dos grandes dramaturgos trágicos. Eu juntei as duas coisas. Foi um dos grandes dramaturgos trágicos da Grécia Antiga. Em 2 de suas tragédias, os personagens Hipólito, a gente já falou dele aqui, e Jasão, 2 heróis da mitologia grega, questionam a necessidade da existência feminina para a procriação da espécie humana. Primeiro diz Hipólito: ó Zeus, por que impôs aos humanos esse doloroso castigo? Se querias espalhar a raça dos homens, não era preciso ordenar tal meio. Depois fala Jasão: procriassem de outro modo os mortais e não houvesse gênero feminino, assim os mortais não teriam nenhum mal. Ou seja, a misoginia, palavra complicadinha, a misoginia, o ódio, a aversão às mulheres, vem de muito tempo. Na Grécia, no século 5 Na Grécia, no século 5 a.C., enquanto as mulheres eram confinadas a oikos, desculpem o meu grego, os homens ocupavam a polis. Em grego, um dos significados de oikos, que é aquele que se aplica aqui no nosso caso, é casa. Casa como o espaço particular, privado, pequeno. E polis é a cidade-estado dos antigos gregos. Cidade como o espaço coletivo, público, amplo. Resumindo, para os cidadãos de bem da Grécia Antiga, lugar de mulher é em casa. Da cozinha para o tanque e cuidando das crianças. E quem foi que disse que lugar de mulher é em casa, pilotando fogão, manobrando vassoura e cuidando de crianças, hein? Cuidando dos filhos, hein? Claro, o homem. Mas no caso grego de 2.500 anos atrás, mas que nos é exemplar, quem são esses homens tão poderosos? Esses homens são os mesmos que até hoje, século 21, ano de 2020, se autodefinem como cidadãos de bem. Lá na polis, na democrática cidade-estado grega, Atenas,
Tal como hoje, só alguns eram cidadãos de bem. Todos eles, claro, homens brancos. Além das mulheres, estavam excluídos desta categoria as crianças, os pobres, os trabalhadores, os escravos e os estrangeiros. Digamos que o chamado berço da democracia não era lá muito democrático, né? A história mostra que os homens brancos europeus e seus descendentes na América, na Austrália e em todo o planeta nunca entregaram e nunca irão entregar a rapadura, nunca irão entregar nada a ninguém de maneira fácil. A luta contra os donos do dinheiro e das armas, a luta contra os que dominam a economia, a mídia e a pólvora foi, é e sempre será muito longa e muito dolorida. Sejam mulheres, negros, índios ou gays. Olha, é triste e decepcionante fazer uma afirmação como essa. Mas a verdade é que, seja quem for, queira o que quiser, para conseguir alguma coisa, para conquistar algum espaço, algum direito, qualquer desses grupos vai ter que lutar muito, por muito tempo, sangrando muito e com um alto custo de muitas vidas. Todos concordam que a Revolução Francesa de 1789 foi um marco importante na história da humanidade. Ponto pacífico. Com a queda da Bastilha, acabou a monarquia absolutista. Novos tempos. Para quem? A bandeira da França tem 3 cores. Azul, igualdade, branco, fraternidade e vermelho, liberdade. Bonito, né? Bonito. Mas lá nos idos de 1789, os revolucionários franceses queriam igualdade, fraternidade e liberdade para quem? Será que as mulheres se beneficiaram com essa revolução? A resposta é... não! A Revolução Francesa não eliminou as desigualdades entre os homens e as mulheres. Condorcet. O Marquês de Condorcet, conhecido como Nicolas de Condorcet, foi um filósofo e matemático francês e um importante influencer na Revolução Francesa. É muito avançado para sua época, e até hoje esse cara seria considerado avançado e, claro, comunista. Condorcet defendeu na Assembleia Nacional o direito das mulheres ao voto e ao ensino público e laico. Condorcet defendia também o fim da escravidão, o fim da discriminação contra judeus, negros e protestantes, e propunha que todas as pessoas, sem exceção, tivessem direito à cidadania. Ah, Condorcet. Claro que a Assembleia Geral, dominada por homens brancos, simplesmente ignorou todas essas propostas do Condorcet. Afinal, a igualdade, a fraternidade e a liberdade só era para valer mesmo para os revolucionários homens brancos franceses, os cidadãos de bem. E não rolou nem fraternidade, nem liberdade para o Nicolas de Condorcet. De admirado, ele passou a ser perseguido pelos revolucionários, até que foi preso e morreu misteriosamente na prisão. Lá na época da Revolução Francesa, também mulheres lutaram por seus direitos com os revolucionários. Uma delas foi Olympe de Gouges. Olympe de Gouges era pseudônimo da dramaturga, teatro aí, hein? Feminista e abolicionista francesa Marie Gouze. Olympe de Gouges
foi uma ativista política independente, preocupada com a emancipação das mulheres, a instituição do divórcio, 1789, a abolição dos escravos e a criação de um teatro para a dramaturgia feminina. Tudo isso no final do século XVIII, tá? A Olympe de Gouges escreveu 30 peças teatrais. Seu primeiro texto chegou a ser lido lá na Comédie Française, mas nunca foi montado. Olympe de Gouges, mulher porreta, cobrou dos revolucionários o lugar de direito da mulher na sociedade. Bom, mas os homens brancos, líderes do movimento, contrariando os ideais libertários da Revolução, queriam as mulheres em seu devido lugar. Ou seja, em casa, pilotando fogão, manobrando vassoura e cuidando dos filhos, que nem que os gregos. Igualzinho aos homens brancos gregos de mais de 2.200 anos antes deles. Igualzinho aos misóginos estúpidos de 2020. Em 1791, Olympe de Gouges escreveu a Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Esse documento foi uma consciente e explícita provocação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, escrita pelos homens brancos. Na sua declaração, Olympe fez um alerta às mulheres. Ó mulheres! Mulheres! Quando vocês deixarão de ser cegas? Olympe de Gouges, através das suas peças de teatro, dos seus panfletos e dos seus cartazes, denunciava os abusos do poder. Ela lutou pelos direitos das mulheres, dos oprimidos, negros, mães solteiras, filhos fora do casamento, prostitutas, desempregados, sugerindo a criação de oficinas nacionais para empregá-los. Uma verdadeira comunista, diriam alguns líderes populistas de hoje. Com um currículo desses, Olympe, claro, foi considerada perigosa demais. Daí foi perseguida, presa, julgada e, sem direito a um advogado, condenada à morte pelo Tribunal Revolucionário. Égalité, liberté. No dia seguinte à condenação, ela subiu ao cadafalso e foi guilhotinada. Mas antes de morrer, disse: se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à tribuna. E para fechar esse prólogo sobre a condição feminina no nosso misógino mundo ocidental, e aproveitando as eleições municipais como um importante assunto do presente, pegarei a luta pelo direito ao voto como exemplo. Claro, muitas mulheres, durante a história toda, lutaram pelo direito de votar. No século XIX, se intensificaram essas lutas na Europa, especialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos e até no Brasil. Apesar de muita pressão, só em 1893 surgiu o primeiro país do mundo ocidental onde as mulheres conquistaram o direito ao voto: a Nova Zelândia. Na Austrália, esse direito veio a seguir em 1902. Depois vieram a Finlândia em 1906 e a Noruega em 1913. Não por acaso, claro que não é por acaso, em 2020, 3 desses 4 países são comandados por mulheres. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra hoje é Jacinda Ardern, 40 anos. Na Finlândia, a atual primeira-ministra é Sanna Marin,
ou Mari, 35 anos. E na Noruega, a primeira-ministra em 2020 é Erna Solberg, 59 anos. Na Inglaterra, na desenvolvida e primeiro-mundista Inglaterra, as mulheres passaram a ter o direito de votar somente a partir de 1918. Mas apenas as mulheres com mais de 30 anos e que possuíssem pelo menos 30 dinheiros. Ou seja, tinha que ter grana além de ter 30 anos. Só em 1928, 10 anos depois, esse direito foi estendido às mulheres maiores de 21 anos e aí não precisava mais comprovação de renda. Nos Estados Unidos, o direito ao voto pelas mulheres completou um século. Agora, em agosto de 2020. Enquanto isso, na Grécia, os homens votam, só os homens, votam há 2.500 anos. Em muitos países ocidentais de primeiro mundo, como Itália e França, o voto feminino só passou a ser direito após a Segunda Guerra Mundial. Na Suíça, todo mundo falando país evoluído, as mulheres só tiveram direito ao voto a partir de 1971. E a história do voto feminino no Brasil? Vocês já ouviram falar de Manuel Antônio Álvares de Azevedo? Assim, desse jeito, eu nunca tinha ouvido esse nome. Mas o sobrenome... Refazendo a pergunta. Vocês já ouviram falar do brilhante contista, ensaísta, poeta e dramaturgo da chamada geração ultra-romântica Álvares de Azevedo? Esse menino viveu só 20 anos. E não pôde conviver com sua parente, a brilhante jornalista, escritora, dramaturga e precursora do feminismo no Brasil, Josefina Álvares de Azevedo. Pois é, ela nasceu em 1851 e ele morreu em 1852, 10 dias antes dela fazer 1 ano. Então não se conheceram, não conviveram. Bom, sobre Álvares de Azevedo, o autor de Noite na Taverna, eu não só ouvi falar, como estudei ele no colégio, li a Lira dos 20 anos e a peça teatral Macário. Esbocei até uma adaptação dessa peça. Mas sobre a sua prima, ou a sua irmã, não está definido aí se ela era prima, se era irmã, é um negócio meio confuso. Eu, ignorante, nunca ouvi falar da Josefina. Mas é dela que agora nós falaremos um pouquinho. Como eu disse, a Josefina foi jornalista. E que jornalista, hein? No final do século XIX, em 1877, ainda no Brasil Império de Dom Pedro II, Josefina criou o revolucionário jornal A Família. Esse jornal, em que só mulheres escreviam, defendia a igualdade de direitos entre os sexos, como o direito à educação e ao voto. É claro que essa mulher incomodava os homens brancos europeus ou descendentes deles, né? É lógico. Alguns anos depois, em 1889, os militares deram um golpe no Dom Pedro II e proclamaram a República no Brasil com a promessa de que as coisas iriam melhorar. Melhorar para quem? No ano seguinte, em 1890, Josefina Álvares de Azevedo escreveu uma peça de teatro chamada O Voto Feminino.
Como a questão da igualdade de direitos para as mulheres era tratada como piada entre os homens, sagaz, a Josefina escreveu seu texto como comédia, sátira, divertindo a plateia e mostrando que as mulheres inteligentes queriam muito mais do que só ficar cuidando dos afazeres domésticos. No mesmo ano, a peça foi encenada no Teatro Recreio Dramático, no Rio de Janeiro. Essa foi uma das formas com que as feministas pressionaram o governo a atender seus apelos. Mas a primeira Constituição da recente República, feita em 1991, não contemplou as reivindicações das mulheres. No Brasil, o direito ao voto começou a ser uma conquista feminina apenas em 1932. Ainda assim, no começo, só podiam votar as mulheres casadas, com a autorização dos seus maridos. É absurdo, é bizarro isso. E também podiam votar as viúvas e solteiras que tivessem grana, que tivessem renda própria. Com o passar dos anos, esse direito foi se ampliando, um pouquinho aqui, outro ali, uma emendinha aqui, outra ali, até chegarmos à plena igualdade de direitos, sabe quando? Em 1965, há apenas 55 anos. O movimento feminista internacional começou a ganhar força nos anos 1970. A Assembleia Geral da ONU declarou o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. Isso faz apenas 45 anos. A Declaração Internacional dos Direitos das Mulheres é de 1979. Estou chegando cada vez mais perto, né? Só tem 41 anos! É muito mais nova do que este professor que vos fala. Ou seja, apesar de todas as lutas das mulheres pela história fora, foi só no século XX que elas começaram de verdade a conquistar a sua plena cidadania e direitos iguais. E isso em alguns segmentos. Ou seja, historicamente, os direitos da mulher começaram ontem. Como já foi dito, os homens brancos, grandes também, brancos, donos do poder, da grana e das armas, nunca entregaram e nunca entregarão nada de mão beijada. E por que a luta por direitos iguais seria diferente no teatro? Porque no teatro, nas artes, os homens são mais sensíveis às causas das mulheres, dos negros, da comunidade LGBT, dos índios, das minorias em geral. Mesmo? Onde? Desde quando? Quando foi mesmo que as mulheres começaram a trabalhar como atrizes? As aulas em vídeo desta oficina começaram com o surgimento do teatro no mundo ocidental, lá na antiga Grécia. E de lá nós chegamos até na aula passada, na comédia dell'arte. Nesse tempo se passaram mais de 2000 anos. Né? Tudo bem que no caminho nós fizemos um pulo de 1000 anos na história do teatro sim, mas por conta da Idade das Trevas, a Idade Média, onde teatro era proibido, quem fazia teatro morria. Mas é importante se conhecer e reconhecer em toda essa trajetória. A gente se reconhecer, a gente conhecer e a gente se reconhecer em toda essa trajetória. E ela foi realmente comandada por quem de fato sempre teve o poder. O homem branco europeu. Bom, eu vou falar apenas de 3 das mais famosas delas, tá? Isabella Andreini. Falei dela na aula passada.
Isabela era atriz e escritora. Foi uma das primeiras atrizes do teatro ocidental. Ficou famosa por sua beleza, por sua elegância e por suas atuações no papel que levou o seu nome, Isabella. Sua companhia, a Gelosi, de comédia dell'arte, se apresentava para os altos círculos sociais da Itália, onde ela nasceu, e da França, onde ela morreu, no final do século XVI e início do século XVII. Isabela é, portanto, contemporânea de Shakespeare e anterior a Molière. Vittoria Piscimi. Eu também falei dela na aula passada. Contemporânea da Isabela, a Vitória era atriz, cantora, dançarina e diretora de teatro. Vitória e Isabela foram as duas atrizes mais famosas da Itália na segunda metade do século XVI. Ela também atuou na companhia dei Gelosi, mas também trabalhou em outras companhias, chegando até a dirigir uma delas. Dirigir não como diretora de arte, mas como empresária. Vitória atuava em papéis dramáticos e cômicos. Em 1574, ela interpretou Palas Atenas em Veneza para Sua Majestade o rei Henrique III da França, sendo muito elogiada por ele. Thérèse du Parc. Pela maneira de falar de quem eu estou falando. Thérèse du Parc. Thérèse começou como atriz na trupe de Molière. Depois ela abandonou essa parceria e passou a trabalhar com Jean Racine. Lembra que o Racine e o Molière quebraram o pau? Dizem que essa troca de companhias foi um dos motivos pelos quais houve o quebra-pau entre o Racine e o Molière. Culpa de Thérèse du Parc. Bom, nessa nova companhia, Thérèse fez diversos papéis e interpretou, essa palavra é complicada para mim, interpretou Fedra, a protagonista mais famosa da obra de Racine. Não, a protagonista da obra mais famosa de Racine. Este momento palhaçada da aula. A Thérèse se tornou uma das mais importantes figuras do teatro francês do século XVII. No Brasil, as coisas costumam acontecer num tempo diferente e de um jeito diferente, não é verdade? No século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e quem estava por aqui mandando na bagaça toda era ninguém menos do que ela, Dona Maria I, a louca! Pois é, a Dona Maria I assinou uma lei que era uma verdadeira loucura. Proibia os papéis femininos até nos colégios. Só tinha uma exceção, as Santas Virgens. Essa lei era para evitar que a juventude tivesse paixões precoces. Nos autos religiosos, que eram representações teatrais controladas pela igreja e muito simples, as atrizes eram as freiras, as índias e as mestiças. E nessas representações também tinha músicas e danças, mas tudo muito comportado. Mas o Brasil é grande. Antes da Dona Maria I fazer as suas loucuras no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, alguém fazia uma loucura a favor do teatro. Já no finalzinho do século XVIII, em 1797, um empresário arrendou um teatro em Porto Alegre, que havia sido construído alguns anos antes. Esse teatro se chamava Casa da Comédia. Além do arrendamento, claro, ele contratou profissionais de teatro. Entre esses profissionais de teatro, uma moça de sobrenome
Montenegro. Não era a nossa querida e talentosa Fernanda Montenegro. A Fernanda tá velhinha, é verdade. Agora ela tem 91 anos. Continua forte, linda, trabalhando. Mas claro que não era ela. Foi apenas uma coincidência de sobrenome e um gracejo desse chistoso professor. Pois é, a moça de sobrenome Montenegro foi contratada para trabalhar na Casa da Comédia. Ela se chamava Maria Benedita de Queiroz Montenegro. Benedita Montenegro é considerada a primeira atriz profissional de Porto Alegre. E eu não consegui nem uma imagenzinha dela para mostrar para vocês. Na Casa da Comédia cabiam mais de 300 pessoas e as apresentações com a atriz Benedita Montenegro, junto com vários atores, fizeram sucesso. Nos primeiros meses a casa vivia lotada. Depois, com o passar do tempo, o público foi minguando e ao final de um ano o teatro fechou. Aí valeu, né? Valeu. Um detalhe bizarro dessa história. No contrato que a Benedita Montenegro teve que assinar para poder trabalhar como atriz na Casa da Comédia, algumas cláusulas chamam a atenção. Por exemplo, por contrato, a atriz era obrigada a achar-se sempre pronta e a hora que lhe for determinada a todos os ensaios. Contentar-se com o vestuário que o dono do teatro lhe der e sujeitar-se à boa ou má direção do ensaiador e vontade do empresário. Ela teria a preferência nos papéis de primeira-dama, não deixando, porém, por essa causa, de se sujeitar algumas vezes à vontade e disposição do empresário quando este entender por alguma circunstância dar-lhe outro qualquer papel. Tudo isso e um pouco mais. Tudo em contrato. Mais duas atrizes pioneiras do teatro no Brasil. Uma portuguesa e uma gaúcha. As duas fizeram sucesso onde? No Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Ora, Eugênia Câmara. Eugênia Infante de Câmara foi atriz, poetisa, autora e tradutora de peças teatrais. Eugênia Câmara era portuguesa e veio para o Brasil em 1859. Estreou no Ginásio Dramático, o importante teatro do Rio de Janeiro na época. Ela ficou no Rio de Janeiro até sua morte. Morreu jovem, aos 37 anos, em 1879. Estela Szezefreda. Estela Szezefreda dos Santos foi atriz e bailarina. Nasceu na província, naquele tempo era província, na província do Rio Grande do Sul. Aos 12 anos ela se mudou para o Rio de Janeiro, então a capital do Brasil, como eu já disse, e entrou para o corpo de baile do Teatro São Pedro de Alcântara. Em 1825, curiosidade, aos 15 anos, a Szezefreda foi detida por 24 horas, sabe por quê? Por ter atirado um limão na comitiva do imperador Dom Pedro I durante o carnaval. Gostei dela! Eu gostei! Imperador! 15 anos tinha a menina. Em 1832, Estela conheceu João Caetano. Estela Szezefreda trabalhou, se casou e viveu feliz para sempre com o João Caetano. Olha só. Ela estreou no Teatro do Valongo em 1833. Segundo contam, Estela teve interpretações notáveis em muitos papéis, inclusive fazendo a Desdémona, aquela personagem de William Shakespeare,
na tragédia Otelo, o Mouro de Veneza. Stella Sesefreda e João Caetano revolucionaram a interpretação teatral no Rio de Janeiro. Substituíram as declamações monótonas por interpretações mais expressivas, ao estilo europeu. Dizem que nos ensaios Stella ajudava João Caetano a tirar o melhor dos papéis dramáticos. Ele era o encenador e, na verdade, os dois encenavam juntos, mas ele que levava o nome. Um de seus últimos papéis foi o da velha idiota na peça Mistérios de Paris. Trabalho muito elogiado pelo importante artista e intelectual Joaquim Manuel de Macedo. Esse todo mundo já ouviu falar, né? Stella deixou os palcos em 1863, no ano em que João Caetano morreu. Ela morreu só 11 anos depois. Apesar de tudo isso que a Stella Sesefreda fez, João Caetano virou o nome de vários teatros em vários lugares, lá na cidade onde ele nasceu, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, deve ter pelo Brasil vários e vários teatros com o nome João Caetano. É reconhecido e estudado. Aliás, tudo isso é muito justo, diga-se de passagem, porque ele realmente foi muito importante. Mas da Stella Sesefreda nunca ninguém ouviu falar. Coisas ruins desse mundo machista. Primeiro eu pensei 3 momentos na história do mundo ocidental. A mulher diante da democracia da antiga Grécia, a mulher diante da Revolução Francesa e a luta das mulheres pelo direito ao voto. Por esses 3 exemplos já deu para ver claramente que as coisas nunca foram tranquilas para as mulheres. Daí é justa e óbvia todas as lutas, a razão para todas as lutas e mobilizações femininas e feministas que a gente vê hoje. E isso com os homens brancos dos poderes privados, estatais e multinacionais, armados e endinheirados, dizendo que tudo mimimi das mulheres. Em seguida, eu falei de algumas atrizes que quebraram a regra machista e misógina de que as mulheres podiam ser ótimas personagens, mas não podiam, elas mesmas, representar esses personagens. Homens podem representar mulheres? Sim, podem. Da mesma forma como mulheres podem representar homens. E que isso seja eterno como possibilidade, nunca mais como regra imposta. Bom, por fim, eu dei alguns exemplos de atrizes que enfrentaram a dificílima barra nos primeiros tempos para a profissão no Brasil nos séculos XVIII e XIX. Não cheguei a falar de nenhuma atriz brasileira a partir do século XX, até porque se eu começasse a falar de atriz brasileira a partir do século XX, essa aula não ia acabar nunca mais. Nós temos ótimas atrizes de teatro, de cinema, na televisão, na internet, um montão! Enfim, o que está posto é que o teatro tem mais de 2.500 anos de história. A história das mulheres no teatro tem pouco mais de 300 anos. Uma diferença considerável. Não podemos mudar o passado, mas com base nele, nos seus muitos acertos e nos seus muitos e enormes erros, podemos construir, com todas as orientações sexuais e assexuais, trabalhando juntas, um presente e um futuro mais justo. Encerro a aula de hoje parafraseando a filósofa e ativista Angela Davis. Numa sociedade misógina, não basta não ser misógino. É preciso ser anti-misógino. Na próxima aula,
um balanço das aulas, de todas as aulas de 2020. Cuidem-se e divirtam-se. Até mais, pessoal!